Olá pessoal, eu sou o Alan do canal Humanize. O objetivo do nosso canal é trazer para as relações de trabalho um aspecto mais humano. Hoje eu estou trazendo para vocês e esclarecendo algumas dúvidas que eu recebi, principalmente em relação ao trabalho de home office. Então hoje a gente vai falar sobre home office e esclarecer aí alguns questionamentos que muitos empresários, muitos gestores ainda têm. Primeira coisa, seu colaborador pode trabalhar em home office? Em tese, sim, não há uma restrição legal para que isso ocorra. Antes da medida provisória, havia necessidade de você avisar o seu colaborador com muita antecedência. Agora basta 48 horas para que você faça um termo junto a ele, um termo escrito de concordância para que ele trabalhe em home office. Sendo compatível a função dele em home office, ele pode fazer. Segunda questão, o que esperar de um colaborador que passa a trabalhar em home office? Certamente que quem nunca trabalhou em home office vai ter dificuldade. Para algumas pessoas isso vai ser mais fácil, outras nem tanto. Cabe a você, gestor, ter um olhar um pouco mais compreensível diante essa situação de inabilidade ou até de adaptação para que ele tenha um bom desempenho. Além do que, há de se considerar que trabalhando num ambiente familiar, muitas vezes aquele colaborador que mora com a esposa, com os filhos, a situação muda um pouquinho, ele está fora do ambiente de trabalho que impõe um certo rigor para dentro de casa, que não necessariamente tem tanto rigor assim. É necessário dar ciência ao seu funcionário que ele vai ter que se policiar um pouco também aí nas relações de família e o tanto de tempo que ele vai dispor ao trabalho, mas havendo uma compreensão das duas partes, o empenho das duas partes, certamente nas atividades compatíveis o trabalho de home office ele pode ser muito producente e muito bom, inclusive. Quem é o responsável pela estrutura tecnológica que o colaborador vai utilizar em casa? Uma vez ele tendo esses equipamentos, ele tendo aí um computador, a internet, uma boa poltrona, um local para trabalho, a lei não estabelece exatamente uma obrigatoriedade de que a empresa tenha que arcar com todo esse equipamento, mas isso por enquanto, porque logo isso vai mudar. Mas há entendimentos já de que a pessoa responsável por manter esses equipamentos, por dar condições para que ele desempenhe o trabalho, é de fato a empresa. E é até uma questão lógica. O seu funcionário está trabalhando de casa, a estrutura, quem tem que dar conta dessa estrutura é a empresa. Portanto, certifique-se se o seu colaborador, quando você define que ele vai fazer home office, se ele tem essa estrutura. Se ele não tem essa estrutura, proporcione o equipamento que ele vai utilizar na casa dele. Quando ele não estiver mais trabalhando em home office, ele devolve esse equipamento. Verifique a qualidade da internet, se é que ele tem, se não, proporcione para que essa internet seja instalada. Enfim, dê condições para que ele possa desempenhar o trabalho dele. Já aqueles que têm uma estrutura já pronta, uma estrutura toda montada, procure colaborar com as contas de luz, uma conta de internet, de forma que ele também, uma vez que ele vai estar dispensando parte de toda essa estrutura para a empresa, que ele também possa ser ressarcido por isso. Quais os cuidados com a saúde que a gente tem que ter com um colaborador que está em home office? A primeira coisa, que é o que a gente pode dizer de momento, nessa situação que a gente vive, é tomar os cuidados aí com a pandemia. Então, disponibilize a ele um álcool gel, todos os produtos que ele normalmente usaria no escritório para higienizar sua mesa, higienizar suas mãos, como se ele estivesse na própria sede da empresa. Dispense isso a ele para que ele possa utilizar ali no ambiente de trabalho. A justiça também entende que as questões ergonômicas são importantes para que ele desempenhe uma tarefa com segurança na sua saúde. Então, certifique-se se ele tem uma poltrona boa para que ele possa usar, se a mesa que ele está usando tem a altura correta, se a iluminação do local onde ele está trabalhando é correta. Isso, além de proporcionar uma qualidade de trabalho melhor para o colaborador,
também demonstra e exime a empresa de qualquer responsabilidade futura que possa vir a aparecer em decorrência de algum mal que o seu colaborador possa sofrer trabalhando em casa em condições que não são as adequadas, né? Como lidar com um colaborador que tem filhos, família, cachorro e tudo mais? Principalmente para aquele colaborador que nunca trabalhou em home office, isso passa a ser uma novidade e há necessidade de adaptação. Instrua o seu colaborador, dê formas para que ele possa organizar o seu tempo, organizar as relações dentro de casa, o momento de dar atenção à esposa, aos filhos, com o momento de trabalho. Inicialmente, tenha paciência, tenha compreensão, porque adaptações serão necessárias. Mas é possível e a cada vez mais será possível o trabalho em home office. Inclusive, isso nós estamos vendo que a partir de agora teremos uma alteração, uma mudança social significativa em relação ao home office. Muitas empresas vão perceber que não há tanta necessidade de você ter um colaborador dentro do ambiente de trabalho e muitos colaboradores vão se questionar: por que eu tenho que ainda ir para a sede da empresa e trabalhar se na época da pandemia eu trabalhei em home office e deu tudo certo? Então, certamente, todos vamos enfrentar esse tipo de questionamento e eu acredito que vai haver uma grande mudança nessa forma de trabalho e, quem sabe, ela tem uma expressão muito maior do que se teve até hoje. Como se faz o controle de horário do seu funcionário que está trabalhando em home office? A CLT, ela estabelece que, a partir do momento que você controla o horário dele, ou seja, você controla a forma que ele está trabalhando, o tempo que ele está trabalhando pelo login do sistema, ou quando ele chama, faz uma videochamada, ou chama no WhatsApp, todo começo de turno, final. Se você controla esses horários, a CLT diz que você deve, nos casos que ele extrapolar os horários, fazer o pagamento das horas extraordinárias. Então há a incidência de horas extras. Caso seja impossível fazer esse controle, ou a empresa não tem interesse de fazer esse controle dos horários, procure fazer o controle pelas tarefas. Então, procure saber o serviço que o seu funcionário tem que produzir naquele dia, para que ao final do dia você saiba se ele cumpriu com a tarefa que lhe foi designada. Dessa forma, não havendo controle de horários, não há necessidade de pagamentos de hora extra, porque justamente você não vai estar controlando o seu horário. Isso significa que, por vezes, dentro aí do que seria o horário de trabalho, o seu colaborador vai se empenhar em fazer o serviço dele e, por vezes, dar atenção para a família, fazer uma certa mistura de coisas. Então, justamente por isso, muitas vezes pode ser com que ele tenha que extrapolar o horário dele, se ele utilizou durante o dia um tempo maior para dar atenção à família, para ele cumprir com o trabalho dele, ele vai ter que extrapolar um pouquinho no horário. Nesse caso, não há incidência de horas extras. Então, cabe ao gestor, cabe a um empregador, ele definir qual seria a melhor maneira nesse trato em relação ao controle de horários. Porém, isso não quer dizer que o seu colaborador esteja a todo tempo disponível. Você deve estabelecer como se fosse um horário da empresa, como se ele estivesse no escritório. Por exemplo, a partir das 8 da manhã até as 18 é um horário de trabalho. Após isso, procure não fazer com que o seu colaborador seja acionado para algum tipo de trabalho. Se ele vai decidir que ele deixou em algum horário do dia de fazer alguma coisa e ele vai se estender no horário para isso, ok, não há problema nenhum. Mas o gestor, ele não pode solicitar ao funcionário que ele produza ou faça alguma coisa fora desse horário. Se isso ocorrer, pode haver tanto a incidência de hora extra como horas em sobreaviso. Evite, então, enviar e-mails solicitando alguma coisa, evite enviar mensagens solicitando alguma coisa que seja cumprida ainda, né, no dia, ainda no turno. Evite fazer esse tipo de contato para que não venha efetivamente a empresa correr o risco de ter que arcar com esse ônus. É isso aí, pessoal. Hoje falamos sobre home office.
nos próximos vídeos aí a gente vai trazer mais algumas outras questões relacionadas ao campo trabalhista das relações. É isso aí, muito obrigado e até mais.